Olá! Os migrantes. Corria o ano do Senhor de 1891. Com a notícia que no Brasil, com a abolição da escravatura, havia falta de mão de obra, havia uma facilidade imensa de se fazer fortuna. Realmente, as lavouras de café necessitavam de uma nova injeção de capital e braços para tocá-las. Como o país ainda estava sob os efeitos de um novo sistema, havia imperiosa necessidade de substituição do escravo para tocar as lavouras, uma vez que o café brasileiro ocupava um lugar de grande destaque na Europa. Foi aí que um empresário brasileiro de grande tino resolveu distribuir panfletos nos países europeus, divulgando o grande feito histórico ocorrido que era a abolição da escravatura. E ao mesmo tempo mostrando as vantagens que o Brasil oferecia àqueles que quisessem vir para substituir os escravos. Estes panfletos encontraram maiores repercussões numa pequena aldeia italiana próxima a Creta ao norte da Itália. Com a divulgação dos panfletos, começaram a surgir grupos que sondavam as vantagens e lucros extras para a massa, surgida tão divulgada. Através destes grupos surgiu aquele que seria o líder e responsável pelo começo da imigração italiana para o Brasil, descendente de uma família falida, que iria a qualquer custo recuperar a fortuna gasta por seus ancestrais. Em contato com interessados brasileiros, cobrava uma taxa por cada contratado que viesse a ter em mãos. Começava aí a corrida dos migrantes às lavouras cafeeiras do Brasil. Para este empreendimento de tamanha envergadura não podia ser exceção. Os estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná já não suportavam mais imigrantes, pois já haviam até se formado colônias italianas nestes estados. Daí partiu a ideia de implantação de novas fazendas cafeeiras, já que abundava a oferta de mão de obra. Minas Gerais e Espírito Santo foram os primeiros estados a aderir ao novo projeto. Os órgãos governamentais ofereciam vantagens àqueles que quisessem ir para o novo estado. Milhares foram as famílias que rumaram para Minas e Espírito Santo, na ânsia louca de fazer fortuna. Foi aí que o líder italiano viu uma maneira de aumentar de maneira fácil os ganhos obtidos com a contratação e a vinda de seus patrícios para o Brasil. Quanto ao governo, conseguiu uma doação de terras, com a qual criou um grande latifúndio cafeeiro, movido por mão de obra italiana, mão de obra mais barata na época, pois os mesmos exigiam alojamento e comida para o começo. Este personagem, como já dissemos, descendia de uma linhagem fidalga cujos brasões se destacavam pela ousadia intempestiva e arrojada de empreendimentos faraônicos, despropositais para a época. Daí o desmantelamento da fortuna e o brasão dos Menekuk. Afonso Menekuk, este líder responsável pela imigração italiana no Brasil, como não podia diferir de seus antecedentes, tinha a mente voltada somente para as grandezas, sem medir ou prever futuras consequências. Adquirindo na época vastas extensões de terras virgens e férteis, aproveitou-se e implantou quilômetros e mais quilômetros de suas propriedades, que surgiu o povoado de Patrocínio da Pedra Branca. Quando isto acontecia, já estávamos no ano de 1910, quando o café brasileiro se destacava nos mercados internacionais. Afonso Menekuk tinha um casal de filhos os quais ele idolatrava, e tudo o que fazia era para criar uma nova linhagem e talvez um título nobre para os filhos, alicerçado na fortuna e no poder. Os filhos cresciam e sua fortuna também. Menekuk resolveu mudar-se de volta para a Itália, deixando aqui seus negócios a cargo de seus administradores de confiança a toda a prova. Voltando para a Itália, Menekuk fundou uma nova colônia agrícola estendendo seu já pequeno império. Em sua volta, ele leva consigo seu fiel guarda-costas Antônio Melino, pois seus prestimosos serviços lhe foram de vital importância no Brasil e o seria novamente em seu novo lar, sua terra natal. 10 anos já se haviam passados desde a fundação de Patrocínio da Pedra Branca, ou seu novo reduto. Como a idade não perdoa, Menekuk não poderia escapar dela, e, já com a idade avançada e sentindo chegar sua hora, chamou seus filhos e seu fiel Abelino e lhes disse: Meus filhos, chegou o momento de deixar vocês, mas, antes quero que me prometam cumprir as minhas determinações. Primeiro, dar continuidade à minha obra sobre a orientação de Antônio Meliani. Segundo, casarem-se em famílias com potencial capaz de, juntando nossa fortuna, sejam tão grande que o Estado nos conceda favores. Terceiro, dar a Antônio Melino participação razoável, para que um dia possa constituir seu próprio futuro. Chamando Antônio Melino disse:
Meu caro Melino, deixo toda a minha fortuna em suas mãos, pois fiz um documento em cartório dando a você plenos poderes para tomar iniciativa em meu nome, não importa quais forem. Quanto a meus filhos, cuide para que nada lhes falte, case-se meu caro Melino, e constitua sua família e nunca se esqueça dos momentos difíceis que passamos todos estes anos. Se alguma coisa vier a ameaçar nosso império, dívida-o, separando daqui do que deixamos no Brasil. Em seguida dê posse do que salvar a meus filhos e tente levantar o que motivou o desmoronamento e, finalmente, faça o que for possível. Em seu espírito servil, Antônio Melino apertou a mão estendida daquele que o arrastou durante anos ao mundo dos negócios dizendo: Senhor Menekuxe, tenho um pequeno pressentimento que deveria desde já, desligar, separar os negócios do Brasil dos que mantemos aqui, pois em caso de sua falta não trago dúvidas quanto à lisura de minhas atitudes. Meu caro Melino, vou providenciar o que me pedes, pois já notei que meu filho não vê com bons olhos o poder que lhe outorgo. Senhor, já que mencionou o assunto, devo-lhe dizer que corre a bocas pequenas, que estou tirando proveito da confiança que me dedica. Melino, vou fazer um documento, dando a você parte das terras que possuo no Brasil. E vou depositar para você uma quantia em dinheiro, mas você só lançará mão destes direitos em último caso. Promete-me? Sim, senhor, farei as suas vontades. Passou-se mais 10 anos deste diálogo e 5 que Menekuxe havia morrido, já era o ano de 1920, e o comércio europeu começava a entrar em crise, deixando os países ocidentais preocupados com o que poderia advertir deste mesmo período. O filho de Menekuxe, por disputa e desconfiança de Antônio Melino, assume a administração dos bens e fortuna deixada por seu pai. Então, Antônio Melino, já casado, reúne os dois irmãos e passa a eles tudo o que Menekuxe lhes havia deixado. Amâncio, aqui estão todos os resultados de minha administração, quero que a vontade de seu pai seja cumprida como eu cumpri com a minha promessa para com ele. E que vontade é esta? Que não só você, mas sua irmã fique também beneficiada de igual maneira que você. E que parte das terras localizadas no estado de Minas Gerais, no Brasil, seja transferida para o meu nome, pois a partir deste momento, volto para o Brasil. Pois assim será feito, senhor Melino, não seja por minha causa que retardas teu regresso aqui por 6 meses depois, já de posse de seus direitos sobre as terras e de seu dinheiro economizado e deixado por Menekuxe, Melino ultimou suas passagens para a volta ao Brasil. Mas estranhos fatos os aguarda. Com a crise econômica nem tanto insegura, o Brasil não tinha como exportar todo o seu café para os mercados da Europa. Com isso, houve uma dificuldade na comercialização do café no Brasil. Os armazéns se encontravam abarrotados, o preço do café consequentemente caiu e as despesas com a lavoura, o beneficiamento e transporte, continuaram. Houve aí o primeiro êxodo rural, com as famílias indo para a cidade em busca de uma vida melhor, uma vez que começaria a era de implantações de pequenas indústrias. Como não podia ser diferente, o grande latifúndio, pequeno império, deixado por Menekuxe, entrou em decadência, começando a ruir-se. A mão de obra escasseava-se dia após dia, acumulando as necessidades mais prementes, que era a colheita e a conservação da lavoura. Veio por fim a queda, a bancarrota, a falência, ficando os herdeiros de Menekuxe donos de uma massa falida. E foi assim que Antônio Melino encontrou as propriedades de Menekuxe. Procurou as autoridades competentes para legalizar sua posse e o desmembramento de seu terreno, que ficou localizado ao norte de Patrocínio de Pedra Branca. Tendo resolvido seus primeiros instantes, retorna à Itália para junto aos irmãos Menekuxe, tentar salvar alguma coisa que restou da catástrofe econômica do latifúndio Menekuxe. Quando retornou ao Brasil, já era o ano de 1923, já então pai de um varão o qual batizou de Elisiário. A corrida dos italianos às lavouras de café do Brasil acabou, ficando o problema de como enfrentar o dilema de mão de obra disponível.